Aproveitando que os amados estão de pé, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos, capítulo de número 2. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quero ler com os amados os 4 primeiros versículos. É um texto muito conhecido. O Espírito Santo colocou ele no meu coração e tenho certeza que da mesma forma que ele falou comigo, ele vai falar com você nesta noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Na tradução que leio diz assim: chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito violento, ou em algumas traduções um som de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram-lhe línguas como que de fogo, que eram distribuídas entre eles e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por mais uma vez, por sua graça e misericórdia. Ele me dá a honra e a alegria de ministrar a sua palavra. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Benedito Pino, sua mãe de minha esposa, nossa irmã Neuza, presidente Manicade. É uma honra poder estar diante de vocês nesta noite. Também louvo a Deus pela pessoa do pastor local desta igreja, meu amigo, meu companheiro, o pastor Marcelo, nosso irmão Lênin, toda a sua família, os obreiros que estão na minha retaguarda, que Deus continue abençoando a cada um deles. Louvo a Deus por esta igreja, por rever alguns amados irmãos, rever aqui o povo da igreja ali também do Belém, pessoa do pastor Ivan, meu amigo Gelito. Deus continue abençoando a cada um dos amados irmãos. Quem crê que Deus tem uma palavra do seu coração nesta noite? Atos capítulo de número 2 é muito conhecido. Estavam todos reunidos. De repente veio um som como de um vento veemente, e viram línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Só que engraçado que todos foram cheios do Espírito Santo, mas nem todos conhecem o Espírito Santo. Falamos que somos cheios do Espírito Santo, mas muitas das vezes não temos intimidade com o Espírito Santo. Porque o mais importante de Atos 2 não é ser apenas cheio do Espírito Santo, não é saber que desceu como um som de um vento veemente, viram línguas repartidas como de fogo. Não, o mais importante de Atos 2 é que eles receberam algo que eu e você possuímos também. É a partir dali que se dá início à igreja do Senhor cheia do poder do Espírito Santo. É a partir dali que nós podemos dizer aquilo que Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo. Então, devemos buscar conhecer quem é esse. Quando dizem muitos, o amigo esquecido, porque, claro, falamos que Deus está aqui, falamos que Jesus se faz presente, mas na verdade, quem está agindo no meio da igreja, quem fez você já chorar, quem fez você sentir a presença do Altíssimo, quem te deu fôlego para você louvar, é a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que está agindo no meio da igreja, aquecendo os nossos corações, trazendo paz, tranquilidade, alegria. O Espírito Santo na Bíblia, ele é trazido de algumas formas, por exemplo, na forma de uma pomba, no simbolismo da água, do fogo, do selo. Tudo isso representa o Espírito Santo de Deus. Moisés, ele é apenas um ser, não, ele é uma pessoa também. Ele tem sentimentos. Você sabia que o Espírito Santo de Deus tem sentimento? Da mesma forma que você se alegra, ele se alegra.
E da mesma forma que você se entristece, ele também se entristece. Não é à toa que Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, parte A, ele deixa bem claro para nós, dizendo: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Há uma preocupação em conhecer, porque quando eu começo a conhecer, eu crio intimidade, e criando intimidade eu me relaciono com Ele. O Espírito Santo, ele não veio simplesmente por vir, ele veio para se relacionar com a igreja. Ele veio para que através dele nós viéssemos ter conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que Jesus disse aos seus discípulos, falando o quê? Quando o Espírito vier, ele dará entendimento sobre tudo aquilo que eu vos falei. Então, se você tem graça o suficiente para entender a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo lhe abre a mente, lhe abre o coração. Se você aceitou a Jesus como o único Salvador da tua vida, é porque esse Espírito Santo trabalhou no teu coração, te convencendo do pecado e fazendo você render a tua vida a Cristo. Então hoje, nesta noite, eu quero que você abra o teu coração. Abra o teu coração a esta pessoa que muitas das vezes não lembramos, muitas das vezes nem falamos dele, muitas das vezes sequer mencionamos o seu nome, mas que em todo tempo está do nosso lado, que habita dentro de mim e de você, que faz morada dentro do nosso corpo, que nos santifica para que naquele dia possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus que nos aguarda nas mansões celestiais. É esse amigo que eu vim te apresentar nesta noite, porque não tem como ter avivamento se não tiver o Espírito Santo. Sem ele não existe avivamento. Pode existir barulho, mas avivamento genuíno, fiel e verdadeiro só é gerado na pessoa do Espírito Santo de Deus. Jesus falou desse Espírito. Uma das funções que ele tem é ser o nosso advogado terreno. Jesus nos representa ao céu, à direita de Deus Pai. E o Espírito Santo é aquele que leva as nossas causas a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, a parte B e 27. Paulo deixa muito claro escrito para nós, dizendo: porque não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos com a vontade de Deus. Entenda isso daqui, eu acho isso daqui tremendo. Existem dias, existem noites, existem períodos da tua vida que você não tem condições de orar, você não tem como pedir a Deus, porque existem momentos que você vai querer orar no momento de ira, existem momentos que você vai orar no momento de angústia, de tristeza, e toda oração feita baseada em sentimentos, normalmente ela vai ser levada não à adoração a Deus, mas ela vai ser levada a pedir aquilo que o meu sentimento deseja. Então é nesse período, quando você não consegue orar, quando você não sabe o que pedir, quando você não sabe o que interceder, que entra uma das funções do Espírito Santo. Ele vai até os céus com gemidos inexprimíveis. E para você entender de uma forma simples e clara, o que acontece no céu é que ele chega diante de Deus e ele olha para o Pai Todo-Poderoso e diz assim: Pai, a tua serva está lá chorando, e o que ela está pedindo é isso daqui, ó. Pai, o teu servo está lá no momento de angústia, de tristeza, e ele não está conseguindo nem falar, mas o que o coração dele quer é isso aqui, ó. Sabe por que Deus atende a tua oração? Sabe por que Deus responde o teu clamor? Sabe por que Deus entra com providência naquilo que você tanto pediu? Não é porque somos bons em orar, não é porque somos bons em pedir, não é porque somos bons em interceder, porque existe aquele termo: a oração é forte, o irmão faz uma oração bonita, o irmão faz uma oração poderosa. Não, somos falhos e imperfeitos, e a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, mas quando você abre a boca aqui na terra, quando você se prostra no pó, quando você entra no quarto, no secreto com Deus, e começa a buscar ao Senhor, revelando aquilo que você deseja, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, que sabe aquilo que você quer, que sabe aquilo que você precisa, que sabe aquilo que você tanto deseja, ele vai em direção aos céus, e quando ele chega nos céus, ele
Evangelho de João, ele vai revelar características de quem ele é. No capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 18, Jesus deixa bem claro para nós, dizendo assim: e pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele está, Ele permanece, Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus começa a falar para os discípulos quem é que vai vir. E o que me chama a atenção é que logo no capítulo 14, no verso 16, existem algumas características que eu preciso te apresentar antes de chegar em Atos 2, porque você precisa conhecer quem Ele é. E é aqui que nós temos a maior característica, é a maior revelação das Sagradas Escrituras. Nenhum outro autor deixa tão claro, tão simples, a missão do Espírito Santo na vida do homem. Jesus vai trazer à tona aos discípulos e a nós que agora temos a palavra de Deus, o que Ele é e quem Ele é e o que Ele vai fazer para com a igreja. Jesus começa dizendo que Ele vai rogar ao Pai. Jesus está fazendo um pedido. Por que Jesus está fazendo um pedido? Jesus está dizendo aos discípulos: olha, eu vou chegar lá e eu vou clamar a Deus, eu vou pedir a Deus que Ele envie alguém no meu lugar. Por que Jesus se preocupa tanto em enviar alguém? Porque há essa necessidade da descida do Espírito Santo na igreja para cuidar do seu povo. A oração que Jesus fez ao Pai, ela é relatada no capítulo 17, do versículo 9 a 20. Mas no versículo 13 ao 15, ele deixa mais específico por que o Espírito Santo de Deus tinha que descer, deixando claro uma das qualificações que ele tem. Ele diz assim: agora eu vou para ti, Jesus dizendo a Deus, eu vou a ti, Senhor, mas digo isso no mundo, porque eles tinham a mim a alegria completa em mim mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo lhes odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Aí ele vem mostrando, aqui ele está falando dos discípulos, ele está dizendo: os apóstolos não são do mundo, como eu não sou. Aí alguém pode dizer: mas ali era para os apóstolos. Sim, mas a partir do verso de número 15, ele vai ampliar o negócio para a igreja. Ele começa dizendo assim: Pai, todavia eles não são do mundo, mas eu venho lhe pedir que não os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Deixa eu te dizer algo muito importante para abrir a tua mente sobre a pessoa do Espírito Santo. Uma das missões do Espírito Santo na descida da terra para habitar em mim e você é porque Jesus sabia que o diabo ia investir contra a igreja, ele ia investir contra você, ele ia investir contra a sua casa, ele ia investir contra os teus projetos, ele ia investir contra os teus planos. Mas uma coisa ele já deixou garantido: ele ia investir, mas não ia ser vitorioso, porque dentro de mim e de você existe alguém mais poderoso do que ele. Ele está falando que cuida da tua igreja, ele está dizendo: eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da família, eu cuido dos projetos, eu cuido dos sonhos, eu cuido do ministério, porque ele não abandona a igreja, ele ainda está cumprindo o propósito inicial de preservar a igreja para a vinda do Cordeiro. Oh, aleluia! É por isso que o diabo não consegue te destruir. Glória a Deus, aleluia. Porque ele tem que se deparar com algo que alguém que é mais poderoso do que ele. Jesus continua dizendo, e ele diz assim: eu pedirei ao Pai que vos enviou. E quando eu leio ou, logo vem à minha memória o quê?
será que é melhor ou pior? Porque é uma pergunta. Se qualquer situação na sua vida alguém falar assim, olha, eu não posso resolver o teu problema, mas eu vou enviar alguém, a questão que fica na mente é, como que ele é? É melhor? É pior? É no mesmo nível? Fala do mesmo jeito? É uma questão que nós pensamos. Por exemplo, nesta noite, se acontecesse algum imprevisto e eu não pudesse estar aqui, falaria para o pastor Marcelo, vou estar vendo alguém para me substituir. E a pergunta que ele falaria seria, será que é da mesma confiança? Será que é alguém que eu posso colocar na frente da minha igreja para ministrar? Porque há uma preocupação. Quando se diz que vai enviar outro no lugar, tem uma preocupação do nível que é. Não é à toa que no grego outro aqui é algo. E o que ele quer dizer algo, Moisés? Jesus está olhando para os seus discípulos, porque os seus discípulos estão apavorados. Eles estão olhando um para o outro e dizendo, e agora? O que será de nós? Jesus vai nos deixar, o Mestre vai nos deixar. Quem vai cuidar de nós? Quem vai ter essa palavra que aquece o nosso coração? Quem vai fazer os milagres que ele fazia? Quem vai libertar da forma que ele liberta? Quem vai fazer as maravilhas que ele fazia? Ele está falando de outro aí, mas esse outro será que é igual? Esse outro será que está no mesmo patamar? Esse outro será que vai fazer as mesmas coisas? Mas quando Jesus diz outro, ele está dizendo algo no grego. E o que ele está dizendo para os discípulos é o seguinte, olha, eu estou indo, mas está vindo alguém aí que tem o mesmo poder e autoridade que eu. Deixa eu te falar uma verdade, o Espírito Santo não é inferior a Cristo, ele tem o mesmo poder e autoridade, porque do mesmo jeito que Jesus curava, ele ainda cura, do mesmo jeito que Jesus falava, o Espírito também fala, do mesmo jeito que Jesus libertava, o Espírito Santo de Deus também liberta. Não é à toa que Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim para a igreja, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali tem que ter liberdade. Por quê? Porque aonde o Espírito chega, não tem inferno que prevaleça. Aonde o Espírito Santo habita, não tem obra de macumba que prevaleça. Aonde o Espírito Santo chega, não tem inveja, não tem olho gordo, não tem maldição, porque ele é poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, e ele está cuidando da igreja, ele está cuidando da noiva, ele está zelando pela noiva do Cordeiro, dizendo, fica tranquilo, eu ainda tenho poder para fazer, eu ainda tenho autoridade para realizar, é ele que nos guarda e nos protege. Aleluia! Ele tem o mesmo poder. Ele não é inferior nem maior, ele é igual. Ele fala doce e suave como Jesus falava. Ele abraça da mesma forma que Jesus abraçava. Sabe o que eu acho engraçado? Que existem algumas pessoas que dizem que quando chegar no céu, claro, eu também falo assim, mas eu quero ver Abraão, eu quero ver esses grandes homens da fé, ok, principalmente os do Antigo Testamento, que são homens que nos inspiraram. Mas certa feita, lendo uma certa frase de um autor, e esse autor dizia assim, perguntava eu, que quando chegaria no céu, olharia, por exemplo, para Davi, Sansão, Gideão, Moisés, Eli, e olharia para ele e falava assim, como que foi? Olharia para outros homens e dizia, como que é viver naquele período, viver naquele tempo? Como que era, no caso de Abraão, falar com Deus, o Senhor está na sua casa. E ele disse, alguém olhou para mim e perguntou, você já imaginou o que eles vão te perguntar? E aquele autor, ele olha espantado e diz
Espírito Santo de Deus. Como que era? Você sentia a presença dele 24 horas por dia. Porque no Antigo Testamento ele vinha, operava e voltava. Mas depois do Calvário, depois de Atos 2, ele veio e não voltou mais. Ele abraçou a igreja e falou: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então se sinta privilegiado, meu irmão, porque talvez você não tenha ouro e prata, talvez você não tenha o carro do ouro, talvez você não tenha a mansão que todo mundo deseja, talvez a roupa não é de marca, mas deixa eu te falar uma coisa: você tem algo mais importante, você tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, e nada nesse mundo se compara a isso. Então agradeça a Deus, glorifica o nome dele, porque o mundo tenta ter a alegria que você tem, tenta ter a paz que você tem, mas a Bíblia já deixa escrito: o mundo não pode ter, porque não conhece, não sabe, mas você tem. Você fala com ele lavando louça, você fala com ele dirigindo o carro, você fala com ele no serviço, você dá bom dia, você dá boa noite, e ele está lá falando: eu estou aqui, ó, eu não te deixo, eu não te abandono, eu estou contigo. Eita glória, eu sinto a presença dele aqui, eu sinto o Espírito Santo abraçando essa igreja. Eita, talvez você está olhando para o mundano e olhando para ele falando: meu Deus, quanta coisa que ele tem, e o céu hoje usa minha boca para te falar: o que o mundo tem não se compara ao que você tem. Então se alegra, fica feliz, porque nada é melhor e maior do que a presença do Altíssimo na tua vida. Oh, glória! É a pessoa do Espírito Santo. Ainda no verso 17 ele diz assim: pedirei ao Pai que me outro Consolador. E Consolador no grego é Paracletos, aquele que é chamado para lá, aquele que está junto, aquele que está perto. Aí talvez você olhe a situação e fala: Moisés, todo mundo me abandonou. Muitas das vezes acontece assim, meu amigo presbítero bom. A gente olha e não vê ninguém. Não é, pastor Reinaldo? Não é, pastor Marcelo, pastor Benedito? Ninguém toca o celular. Ninguém lembra da visita na casa. Ninguém quer saber como você está. Mas tem alguém que foi chamado por lá, que a palavra fala que mesmo se nós formos infiel, ele permanece fiel no nosso. Ele não está do teu lado baseado no que você pode fazer. Ele não está do teu lado porque você canta bem, prega bem, toca bem, porque você é um baita de um pastor, porque você é um baita do evangelista, porque você é líder do círculo de oração ou mocidade, porque você tem um emprego bom, porque o teu Deus não, ele está do teu lado porque é a missão dele, cuidar da igreja. Em compensação do que você fizer, ele não te abandona, ele não te deixa, porque tem amigo que te abandona quando você não consegue dar o que ele quer. Tem pessoas que desistem de você quando você não consegue resolver o problema. Mas o Espírito Santo, mesmo sabendo que nós somos falhos, imperfeitos, erramos, muitas das vezes murmurando, ele olha para mim, para você e fala: eu não te abandono, eu não te deixo, eu não abro mão de você, eu não desisto de você por nada, porque você é a igreja, é a noiva, e eu não vou deixar você. Não é à toa que o Romanos 8:26 da parte A, ele diz o quê? O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E o céu me faz lembrar aqui de 1 e 2 Coríntios. Paulo está orando a Deus e dizendo assim: tira o espírito da carne. Está doendo. E olha que é Paulo, 13 cartas, 3 vezes tomou chicotada, 39 vezes, passou por dilúvios,
passou por dificuldades, passou fome, passou sede, apanhou, passou necessidade. E agora Paulo, maior implantador de igreja que tem no Novo Testamento, maior missionário depois de Cristo, ele chega num estado que ele vem diante de Deus e fala: Pai, retira de mim esse espírito da carne, está doendo. Ele diz assim: por 3 vezes roguei a Deus. Não diz que constantemente ele está lá: Senhor, está doendo, está machucando. Porque tem hora que a luta machuca, tem hora que a luta dói, tem hora que você se vê sozinho, tem hora que nós estamos fracos. Porque não adianta eu bater no peito e falar que eu sou forte todos os dias. Tem dia que eu vou pregar só com a misericórdia de Deus. Tem dia que você vem cumprir a sua tarefa na igreja e só Deus sabe como você está. Você está dizendo: Senhor, eu não aguento. Mas aí Romanos 8,26 fala que Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Paulo rogou 3 vezes e Deus resolve responder. Eu imagino que Paulo espera aquela resposta, mas Jesus olha para ele e diz assim: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Jesus está falando para ele: Paulo, o importante, Paulo, não é a dor do espinho, mas é a minha presença na tua vida, porque eu me aperfeiçoo na fraqueza, Paulo. Sabe quando você está fraco? Sabe quando você está pensando em parar? Sabe quando a luta chega mais forte e você fala: está doendo? Jesus está olhando para você e falando: eu estou te aperfeiçoando, eu estou te deixando maduro, eu estou te deixando mais crente, eu estou te deixando preparado para o que eu tenho para fazer na tua vida. Porque depois que Paulo recebe essa palavra, Barnabé chega, olha para ele e fala: vamos embora, Paulo, vamos para Antioquia. Capítulo 13 de Atos. Paulo é levantado como missionário e depois dali ninguém mais para o ministério dele. Eu vim ser boca de Deus para alguém aqui. Você está fraco, está querendo parar, está querendo desistir, porque está olhando no homem. Mas hoje Deus usa a minha boca para te falar: se fortaleça na graça, se fortaleça na presença, porque Ele está te moldando, Ele está te preparando. Tem coisa maior chegando aí, tem coisa maior chegando, tem bênção para você conquistar. O céu está preparando um milagre para você. Parece que o profeta Isaías entendeu isso 600 anos para trás, quando ele escreve no capítulo 40, versículo 29, ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Hoje eu sei que tem gente aqui que olhou para o culto e falou: eu estou indo lá pela graça. Semana que vem eu não sei se eu continuo. Eu estou pensando em entregar tudo. Eu estou pensando em desistir. Eu estou cansado dessa vida. Estou cansado de tanta luta. Estou cansado de tanta prova. Mas Ele vem olhando para você e falando: fica tranquilo. Eu estou pegando pela tua mão. Estou te levantando nessa noite, porque eu vou te dar força. Você não vai parar, não. 2024 vai ser diferente para a tua vida. Deus está mudando a história. Deus está falando: eu estou te dando força para continuar. Eu estou te dando força para caminhar. Eu estou te dando força para o ministério. Eu estou te dando força na saúde. Deus está restituindo a tua energia, a tua força, porque o diabo tentou te parar, a luta tentou te deter, mas Deus marcou essa data para olhar para você e falar: o Espírito Santo te fortalece, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te capacita. Ele veio matar a sede do sedento. Glória! Ele te fortalece. Só você sabe as lutas que você está passando. Quantas das vezes você sorri por fora, mas por dentro só Deus sabe como está. Quantas das vezes você aconselha alguém, mas é você que precisa do conselho. É você que precisa do ombro amigo. É você que precisa de ajuda. E você não sabe como é que você chega até lá. Quantos cenários da tua vida nesse ano você olhou e falou: não sei se eu aguento.
para ter intimidade comigo. Prova tanto que quando nós olhamos para o contexto, Jesus começa dizendo o que no capítulo 14? Credes em Deus, credes também em mim. Relacionamento, crença. Eu tenho que acreditar. E eu não acredito se eu não me relacionar. Você só acredita em quem você confia. E você só confia em quem você conhece. Se você não conhece, você não acredita, você não confia. Então tudo se baseia em relacionamento. O problema é que muitas das vezes nós vamos nos acomodando com a presença de Deus. E é uma linha muito tênue, irmãos. Os anos vão se passando de crente. E se não tomarmos cuidado, nós vamos nos acostumando com a liturgia do culto. Sabemos que tudo tem ordem e decência. É necessário que se haja uma liturgia para que aconteça com ordem e decência, porque a obra de Deus não é bagunça. Mas nós vamos nos acostumando. Quer um exemplo? Talvez você saiu da sua casa e nem se atentou nos hinos da harpa que cantaram. Talvez você falou, hoje o pastor vai cantar 3 hinos, depois ele vai dar oportunidade para fulano, depois ele vai dar oportunidade para ciclano, depois vai ler a palavra introdutória, depois alguém vai cantar um hino, vai tirar as ofertas, depois alguém vai trazer uma palavra, e isso você vai se acostumando. Você entra dentro de um ambiente como esse de adoração, templo do Senhor, e você não se atenta que você está na presença do Altíssimo. Você se acostuma com a liturgia. Você se acostuma que alguém vai pregar. Você se acostuma que alguém vai cantar. É normal você dizer assim, ainda mais quando nós estamos aqui em festa, mas no culto cotidiano, quarta, sábado, domingo, você já sabe quem vai ser os cantores do culto. Porque sempre tem os mesmos irmãos que vão cantando, porque faz anos que você ouve eles cantar. Você já tem aquele irmão que você fala, aquele irmão só canta aquele hino, aquele irmão só prega aquela palavra. Mas isso quer dizer que você se acomodou. Porque se você pegasse a palavra de Deus, principalmente ela vai dizer que a palavra de Deus se renova todo dia. Então nesse altar aqui, pode se pregar a palavra 365 vezes no ano, mas todo dia ela vai ser uma palavra nova, porque ele tem algo para falar com você. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa a liturgia do culto, não deixa a religião, não deixa nada fazer você se acomodar. Quando você entrar nesta casa de oração, quando você entrar em qualquer outro ambiente em que estiver adorando o nome do Senhor, entrega o teu culto a Ele 100%. Não deixa que nada impeça você de entregar o culto. Possa pregar uma criança ou um idoso, possa cantar alguém desafinado, mas o teu glória tem que subir, o teu aleluia tem que sair da tua boca, porque é na presença dEle que nós estamos, e na presença dEle não tem como alguém sair triste. Quem entende que Ele está no ambiente, sai do lado. Se não tem milagre, tem uma palavra para a tua vida. Se não tem porta aberta, tem restituição para a tua casa. Mas alguma coisa Ele faz. Jesus nunca dispensa ninguém de mão vazia. Se você veio do coração aberto, Ele está falando para você, te prepara, porque se não for dia do milagre, vai ter uma palavra para te consolar. Se não for dia da promessa, vai ter uma palavra para te levantar. Mas alguma coisa Deus vai fazer na tua vida. Não é à toa que o Evangelho de João, capítulo 4, Jesus diz assim no verso 23: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu te explicar como isso aqui é sério. O Pai procura. O verbo procurar, no original da palavra, está dizendo que o Pai quer se relacionar. Aqueles que se prostram na presença dEle. E deixa eu te mostrar 2 significados: glória a Deus e aleluia. Quando você diz assim, glória a Deus, você está glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando a igreja diz assim, aleluia, eu estou te convidando a louvar a Deus comigo. É por isso que você, que é um crente fervoroso, tem a obrigação de esquentar quem está do teu lado.
Nós estamos aqui para dar aleluia. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui para bendizer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não veio aqui para ver pregador. Você não veio aqui para ver cantor. Você não veio aqui para mostrar roupa bonita. Você veio aqui para louvar o nome do Senhor. Então manda demais essa cara. Vai, vem comigo nessa adoração. Porque nós estamos na presença do amigo Espírito Santo. Então louve, adore, bendiga o nome dele, porque ele é digno de toda honra. Glória ao Isso é tão sério que o Salmo de número 22, o verso 3 diz assim: o Senhor é exaltado no meio dos louvores. O verbo exaltar, no original, ele fala assim, mistura. Então deixa eu te explicar o que acontece, você vai entender. Quando você adora a Deus, você entende isso, por que o diabo luta tanto para você não adorar. Quando você resolve louvar ao Senhor, o seu louvor sobe aos céus. Quando o seu louvor, a sua adoração, chega ao ouvido do Pai, ele não simplesmente fica sentado no trono. O salmista diz que ele se levanta, pastor Marcelo, inclina os seus ouvidos e fala: vou descer no meio do meu povo. Quer um exemplo disso? Atos capítulo de número 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão na prisão. Está doendo, está machucado, está ferido. Mas um olha para o outro e fala assim: vamos adorar? Vamos exaltar o nome desse Deus? Vamos bendizer louvores a eles? E um começa a cantar e o outro a orar. Quando um cansa, o outro inverte. Então você olha e eu canto. E começa um culto dentro da prisão. Na prisão interior, subterrânea. O texto diz que quando chega a meia-noite, a adoração pega o ápice no céu. As prisões se abalam. Você já se perguntou por que as prisões se abalam? Você já se questionou? Como que pode? Porque nós estamos num ambiente aqui, tem galeria. Se abalar em cima, tem que abalar embaixo. Mas o texto fala que só abala embaixo. Em cima continua normal. Porque Paulo e Silas estão adorando embaixo. Um está orando e o outro está cantando. As prisões se abalam. Não é porque houve um terremoto. Não é porque está tendo algo sobrenatural da natureza. As prisões se abalam porque o Todo-Poderoso chegou no ambiente. Prova tanto que o texto fala que logo após que a prisão se abala, as cadeias são quebradas, as prisões são abertas, os prisioneiros são soltos. Moisés, eu não entendi, eu vou simplificar para você. Quando você levanta clamor a Deus, quando você levanta adoração aos céus, não tem cadeia que prenda, não tem armadilha que segure, não tem prisão que te prenda. Deus está falando: quando eu chego, aonde tiver que tem que ter libertação, vai ter. O diabo pode estar prendendo alguém na tua casa, mas o céu está falando: então adore, porque enquanto você adora aqui, Deus está libertando lá. Enquanto você adora aqui, Deus está quebrando cadeias. Enquanto você adora aqui, Deus está curando, Deus está entrando na UTI, Deus está entrando no meio do hospital, Deus está entrando numa cura.
Atos capítulo 1, até João 21, tem um pastor chamado Jesus. 15 mil membros. Os cultos deles lotados, milagre todo culto. Palavra poderosa. Todo culto pessoas vinham. Se o pastor era tão poderoso que só de relarem nele, vocês eram curados. Quando nós chegamos em Atos 1, esse pastor por 40 dias vai dar orientação aos seus apóstolos. E vai deixar um novo convertido na frente da igreja. Pedro. Pedro é novo convertido, ó Moisés. Mas ele andou 3 anos e meio com Jesus. Mas o próprio Jesus, 40 dias antes de morrer na cruz, olhou para ele e falou assim: quando te converteres, fortaleça o teu irmão. Então Pedro andou com Jesus e não era convertido. Porque tem crente assim. Não era para ter, mas tem aquele tipo de crente que vem para a igreja. Ele senta, ele louva, ele faz parte do conjunto, ele batizou nas águas, mas ainda não é convertido. Então assim é Pedro. Não se converteu, ainda andava com Jesus, mas não se converteu. Ele se converte no processo que ele passa com Jesus depois de João 21. O pastor presidente da igreja, vamos dizer assim, deixa na mão de Pedro 15 mil membros e diz para ele assim: estou subindo, estou indo embora, você cuida da igreja. Em 10 dias, 10 dias, quantos dias? 10. Quantos? 10. Pedro vai perder 14.880 membros. A Bíblia fala em Atos 1 que só tem 120 dentro da igreja. 10 dias, Pedro perdeu quase toda a igreja. Alguém olharia e falava: meu Deus, esse homem é de Deus. As portas da igreja que é para estar aberta, está fechada. A igreja que é para ter coragem, está com medo. A política não ajuda. O sacerdócio da época profanado. Todo mundo contra a igreja. Eles estão de porta fechada, eles estão com medo. Quem olha para a igreja de Atos 1 se espanta, se apavora, não acredita nesse projeto. Olha e fala: esse projeto não vai dar certo. Como que em 10 dias perde quase 15 mil membros? Como que uma igreja vai avançar de portas fechadas, com todo mundo odiando ela? Não vai dar certo. Só que aí, a igreja está baseada em uma promessa. Atos 1, capítulo 4, capítulo 1, verso 4 e 5, Jesus diz assim: ó, não se ausente de Jerusalém. Não se ausente do lugar da habitação de Deus. Porque Jerusalém lembra dor. Nesse período de Atos, porque Jerusalém não é um lugar bom para se ficar. Jerusalém lembra da morte de Cristo. Lembra de uma igreja perseguida. Lembra de uma igreja medrosa. Só que Jesus está falando: não saia daí. É olhar para o cenário e falar: não, o cenário não é aqui. Mas Deus está falando: fique em Jerusalém. Isso aqui é uma resposta para alguém que está querendo tomar decisões baseadas na situação. E Deus está falando: não saia de Jerusalém. Aleluia, Jesus. Até que do alto. Aí está a promessa. Ele está dizendo: não saia até que aconteça. O quê? Que sejais revestidos de poder. Porque vós sereis batizados no Espírito Santo de Deus. Eles cumprem 10 dias de oração, 10 dias de clamor. Atos 2 começa. E de repente, adentramos ao texto que lemos. Estavam todos reunidos. Quando de repente veio do céu, porque o projeto da igreja não é terreno, é de Deus. O que Deus vai fazer na igreja não é o homem que vai fazer, é Ele. O avivamento que Deus vai gerar na igreja não é o homem, é Ele. Não é pregador bom, não é cantor bom, não é louvor agitado. Não. Quem vai
vai fazer na igreja vem de cima, é o Todo-Poderoso. Então está todo mundo reunido, começa, e estavam todos reunidos quando veio do céu um som. Moisés, e por que veio um som? Para que isso é para despertar a igreja? Porque não tem como uma igreja ser avivada se não houver um despertamento. E hoje Deus está falando para mim e para você. Chegou a hora de nós despertarmos. Porque dá para cumprir a promessa. Em partes que já se cumpriu em Atos 2, mas em partes ainda está para acontecer o maior avivamento da história. Eita, eu vou repetir aqui o que eu preguei no congresso da Gairanga. Eu creio, pastor Benedito, que perto da trombeta tocar, porque o Espírito Santo tem intimidade com o noivo. Ele ora com Deus, falar para Jesus assim: busca a noiva. O Espírito Santo na terra vai saber e vai estar lá, Marlon, a irmã lavando louça, e ela vai começar a correr lágrima nos olhos. Vai estar lá o irmão dirigindo, e ele vai começar a falar em línguas. Vai estar lá o fulano trabalhando, e ele vai começar a derrubar, porque está vindo santo, está vindo algo diferente, está vindo algo que vem de cima para despertar a igreja. Está vindo o maior avivamento da terra. Jesus está para voltar e começa com o despertamento. Igreja, chegou a hora de você se levantar. Chega de viver insônia, chega de viver a dormência do pecado. É hora de se despertar, é hora de se levantar. O noivo está chegando para buscar a sua noiva. Oh, já imaginou que coisa linda? A irmã lá cantando louvor e de repente o Espírito toma ela. Ela vai dar uma brilha e piscar de olhos. Ela estava lavando louça, mas já vai estar de frente com Jesus. Coisa linda! Já imaginou? O irmão dirigindo o ônibus, lá na máquina, lá todo pensando na luta, na prova, mas começando a bater. O Espírito toma ele. Ele já começa a falar em língua, de uma brilha e piscar de olhos. Ele olha, ele vê o mestre, ele vê o noivo, ele abraça o mestre, ele abraça o noivo. É o maior avivamento da terra. Se alguém desperta, vem. Se alguém está despertado, vem. Eu estou pregando para uma igreja pentecostal, eu estou pregando para uma igreja viva, eu estou pregando para uma igreja que o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Então segura a mão, libera glória, libera glória dele, libera imagem nesse lugar. Ele está pronto para o som fala de convocação. Nós estamos sendo convocados para isso. E veio como um som de um vento. Vento fala de força, fala de movimento. Vento não tem cor, vem para todos. É por isso que o Evangelho é para todo mundo. É por isso que o Espírito Santo é para quem quer. Ele não olha para ele, não tem acepção de pessoas. Aqui